minutos, eu declaro aberta a nossa sessão ordinária de número 3.581, de 2 de dezembro de 2020, renovando os cumprimentos aos eminentes desembargadores, desembargadora, eminente procurador de justiça, doutor Alexandre Lipe João, doutor Felipe Fachin, nosso defensor público. Agradecimento por Vossa Excelência estar presente na nossa sessão, de uma maneira ainda que virtual. Espero que todas as dúvidas, enfim, as dificuldades tenham sido sanadas aí pelo nosso secretário de plenário e também pelo Tenente Juarez, nosso organizador da sessão. Também cumprimento, evidentemente, a doutora Aline, o Tenente Juarez, os demais servidores desta casa. E, como sempre eu faço, também cumprimento aí a doutora Milka e o desembargador Coronel Mendes, que retornaram das férias, espero que tenham sido proveitosas as férias. E penso importante dizer, como sempre faço aqui na abertura das nossas sessões, e hoje não será diferente, quero informar aqueles que ainda não sabem que nós conquistamos, junto ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, o prêmio de qualidade no grau diamante, portanto, um feito extremamente importante para a nossa. A Justiça Militar do Brasil foi a primeira Justiça Militar do Brasil a conquistar este prêmio nesta categoria, e, evidentemente, a Justiça Militar do Estado, que vem há bastante tempo percorrendo este caminho no sentido, e agora conseguimos finalmente atingir o desiderato, o grau diamante de reconhecimento por parte do Poder Judiciário Nacional com relação à Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, atingimento de meta, etc. Penso que nós fizemos um esforço muito grande, já agradeci os servidores, magistrados, estagiários, enfim, todos aqueles que se envolveram direto ou indiretamente na conquista desse prêmio, que é muito importante, evidentemente, para todos nós, não só pela questão de refletir aquilo que está sendo desenvolvido na gestão da Justiça Militar do nosso Estado, mas também pela questão política, evidentemente, nós que convivemos aí sempre com a questão de disputa, digamos assim, da nossa necessidade de existência ou não. Penso também, já falei isso, com os servidores e magistrados mais envolvidos diretamente no processo, mas eu vou fazer uma síntese do que eu penso sobre isso. Nós escalamos uma equipe, Essa equipe, ela desenvolveu o seu trabalho da melhor forma possível, empregou todo o seu esforço no campo, de disputa, digamos assim, porque de fato é um campo de disputa, e ganhamos o campeonato, jogo a jogo, fomos aprimoramos as nossas estratégias de avanços, recuos, enfim, ganhamos o campeonato e o título está na nossa prateleira. Então não é uma conquista, evidentemente, não só nossa, mas da Justiça Militar como um todo, todos aqueles que fazem parte dela merecem sim comemorar, se orgulhar, evidentemente, desse prêmio que foi conferido. Foram 11 tribunais do país que foram agraciados com o prêmio no grau diamante e, portanto, nenhum, a Justiça Militar, somente a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, somente a Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Então, acho importante referenciar isso, porque estamos aí num ano altamente complexo, de alta complexidade, com a questão da pandemia, e conseguimos, então, conferir sucesso nessa nossa caminhada. Então, evidentemente que isso será agora analisado, enfim, tudo isso, mas o importante é que a gente possa celebrar, comemorar a nossa felicidade, a nossa conquista. Então, dito isso, também quero
dizer que na segunda-feira, provocados pela doutora Marília, que é a nossa presidente da Comissão de Saúde, também tivemos uma palestra, né, realizada aí pelo major médico, doutor Renan, urologista, na Brigada Militar, enfim, o qual tratou do tema Novembro Azul e da saúde do homem. Penso que é um momento importante também para fazer reflexões sobre a questão da saúde do homem, muitas vezes relegado, né, a uma segunda importância, né? E, por fim, quero também dizer que na próxima sexta-feira, agora, dia 4, no período das 14 às 15h30, nós estaremos participando aí de um debate promovido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a atuação em 2020, né, aprendizados e perspectivas. É um diálogo onde estará presente o presidente da Assembleia, o presidente da Justiça, a Justiça Militar, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, enfim, o próprio TCE. Então, estaremos aí dialogando, né, com essas instituições. É uma proposta rápida, enfim, se aqueles que tiverem interesse em participar, nós estamos divulgando no site. E, por fim mesmo, quero dizer que do encontro CNJ, né, na parte de ajustamento das metas, votação das metas, eu sugeri ao conselheiro Godinho que já foi aprovado pelo CNJ a realização de um seminário em 2021, provavelmente no primeiro semestre, né? Então, eu sugeri que os tribunais de justiça militares contribuíssem com a elaboração desse seminário, utilizando aí a estrutura de ensino, né, dos tribunais. Então, eu pediria que o doutor Amilcar, se for possível, né, coordenasse esse processo, né, da nossa participação junto ao seminário e disponibilizasse aí uma mensagem ao gabinete do conselheiro Godinho, que é o que representa lá a Justiça Militar do CNJ, para, enfim, começar as tratativas de elaboração desse seminário. O seminário foi uma decisão do ministro Fux, numa reunião que houve, com a Justiça Militar, no sentido de dar conhecimento, né, ao Poder Judiciário e aos segmentos da sociedade com relação à Justiça Militar, porque se constatou, sim, que, embora seja uma meta, né, da Justiça Militar dar conhecimento de sua existência, de suas especificidades, nós entendemos ser importante um seminário. E o CNJ, então, acolheu a nossa proposta, né, e ficou, então, decidido, deliberado, claro que se houver uma aquiescência do nosso diretor da escola, que encaminhe, né, um e-mail para o gabinete do conselheiro Godinho, enfim, se colocando à disposição, etc., para elaborar aí esse seminário que eu entendo que vai ser extremamente importante. Dito isso, então, eu agradeço a atenção de todos, né? Vou ratificar aqui as orientações que sempre falo com relação à realização da nossa sessão, se quaisquer problemas técnicos que porventura houver, peço que entre em contato com o nosso organizador, seja pelo chat aqui ou pelo e-mail, pelo telefone que foi enviado no e-mail. Também peço que as assessorias demais interessadas na sessão, se possível, acompanhem a transmissão pelo Facebook, enfim, as redes aí, que mantenham seus microfones fechados, enfim, sem evitar microfonia, e também informo que a sessão está sendo gravada. Hoje nós temos o primeiro processo da pauta, que é a relatoria do desembargador militar pela Amilcar Fabrício Freitas Macedo, o qual eu passo a apregoar habeas corpus criminal número 0090 045 12 2029 21 impetrante, defensor público, doutor Felipe Facim Lavarda, a autoridade coautora, juiz de direito titular do Auditoria do Tratamento de Santa Maria, paciente, primeiro tenente da Região Moisés de Alcântara Frescura, relator, então, desembargador militar Amilcar Fabrício Freitas Macedo, a quem eu tenho a honra de passar a palavra para a leitura do seu relatório.
Doutor Amilcar, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações a todos, em especial aos servidores, Juarez e Aline, aos colegas, ao doutor Alexandre Lippe e ao doutor Felipe, que nos honram com suas presenças. Vamos ao relatório, então. Trata-se de um segundo habeas corpus, número, impetrado pela Defensoria Pública contra a sentença penal transitada em julgado pelo Conselho Especial nos autos da ação penal número 100.004627, PEC número, que condenou o paciente Moisés de Alencar Frescura às sanções do artigo 18, parágrafo 1º, inciso 6º, da Lei 8.626 de 2003, combinado com o artigo 9º, inciso 2º, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 13.491 de 2017, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a sursis bienal, em razão da prática delitiva perpetrada em 15 de junho de 15 de junho a 1º de setembro de 2015, que assim foi noticiada em 16 de 8 de 2019 pela exordial acusatória, que segue. Então, diz assim a denúncia: em circunstâncias de tempo e local não especificadas nos autos, porém entre 15 de junho e 1º de setembro de 2015, em Santiago, o denunciado Moisés de Alencar Frescura adulterou 3 cartuchos da marca CBC, calibre 12, High Impact, gravando neles falsamente o número de série BQT79, conforme laudo pericial de folhas. Por ocasião dos fatos, os componentes do pelotão rodoviário de Santiago estavam sendo investigados em razão do desaparecimento de munição pertencente à Brigada Militar, conquanto algumas das munições desaparecidas estivessem em carga do denunciado Moisés de Alencar Frescura, este com o intuito de ludibriar a fiscalização realizada e aproveitando-se do fato de possuir munição do mesmo calibre que a desaparecida. Adulterou os sinais identificadores da munição que possuía, fazendo a entrega desta em lugar daquela efetivamente desaparecida. A adulteração foi constatada por meio da perícia de folhas. Assim agindo, o denunciado Moisés de Alencar Frescura incidiu no delito do inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.626, na forma do artigo 9º do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.491 de 17, motivo pelo qual o Ministério Público apresentou a denúncia. A sentença penal condenatória, no seu dispositivo, consignou o seguinte: a seguir, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, julga procedente a denúncia para condenar o réu Moisés Alencar Frescura pelo delito previsto no artigo 6º do inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.826, na forma do artigo 9º do CP, aplicando-se-lhe a pena de 3 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a sursis bienal, em razão do apenamento estabelecido. Aí passa-se a dosimetria da pena. A pena base foi fixada no mínimo legal, em 3 anos de reclusão, tendo em vista que os vetores do artigo 69, em sua maioria, são favoráveis ao réu primário sem antecedentes criminais a serem considerados. Não há elementos outros a serem considerados em seu desfavor. E segue. Em não havendo circunstâncias modificadoras do apenamento, agravantes e causas de atenuantes e causas de aumento ou diminuição, a pena estabelecida foi fixada em 3 anos de reclusão. Por derradeiro, devido ao apenamento supra, não estão preenchidos os requisitos da concessão de sursis, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado. Entretanto, assiste ao réu o direito de apelar em liberdade, ficando ciente de que deve manter atualizados os seus antecedentes e telefone para contatos. A Defensoria Pública não recorreu da condenação e, por consecutário processual lógico, a decisão condenatória transitou em julgado, em 16 de março de 2020. Não obstante isso, a defesa, a fim de justificar sua inércia,
Ainda assim, em 26 de maio de 2020, apresentou petição ao juiz Acó, pela qual, reconhecendo sedício que o direito não socorre a quem dorme, expôs que, no caso vertente, não houve qualquer desídia por parte da defesa, que, a toda evidência, acabou vendo o exercício do devido processo legal prejudicado por falha operacional do serviço de informática, entre outros argumentos, dos quais, todavia, nenhum deles correlaciona-se aos argumentos e teses suscitados nas alegações finais, nem quiçá aos argumentos e teses suscitadas neste juízo ad quem, pela via mandamental do primeiro habeas corpus, de número 009-002958, impetrado em 2 de junho de 2020, seja pela via desse segundo habeas corpus, impetrado em 17 de julho de 2020. Nas razões do presente writ, infere-se que o impetrante, visando desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e assim nos termos do artigo 33, 44 e 77 do CP comum, garantir ao paciente, respectivamente, o direito ao regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, subsidiariamente, ao sursis. Alega, após mencionar precedente judicial, conflito de competência, STJ 161898, Minas Gerais, relator ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão, julgado em 3 de fevereiro de 2019, que, ante o princípio da irretroatividade da lei penal, a sentença no capítulo que trata da aplicação da pena é ilegal e inconstitucional, uma vez que não teria considerado a lei penal vigente à época do fato perpetrado. Aqui, então, há as razões expendidas pela Defensoria Pública, que eu não sei se os senhores querem que eu as reproduza, até porque, salvo engano, o doutor defensor vai fazer uso da palavra e certamente ele vai discorrer sobre o que está aqui colocado. Eu vou fazer apenas uma síntese aqui. Diz a defesa pública que à época da alegada perpetração, o crime não era considerado militar e, por conseguinte, o sujeito faria jus a diversos benefícios despenalizadores inaplicáveis aos crimes militares, tais como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, artigo 44 do Código Penal, o sursis, artigo 77, sem falar no regime inicial de cumprimento da pena. Isso tudo em razão ao princípio da irretroatividade. Nada obstante, a decisão condenatória considerou absolutamente o conteúdo material da Lei 13.491, no caso concreto, deixando de conceder ao réu paciente e primário e condenado a pena de reclusão de 3 anos os benefícios penais que faz jus: regime aberto, substituição de pena de liberdade e sursis. Diz também que a sentença, no capítulo da aplicação da pena, determinou a prisão em regime inicial fechado, sem a aplicação de qualquer dos benefícios despenalizadores previstos na legislação penal comum. E segue fazendo menção aqui à desconsideração da vedação da retroação da lei penal mais gravosa e, como eu disse, em razão da data da ocorrência do fato, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis. Neste grau de jurisdição, em sede de cognição sumária, eu deferi o pedido liminar. A autoridade coatora prestou as seguintes informações. O arrazoado aqui prestado pela magistrada de Santa Maria, em linhas gerais aqui, apenas para fazer um resumo, para não cansá-los com a leitura, ela disse então que ele foi sentenciado, a pena faz um histórico cronológico, né, do processo. Ele foi sentenciado a pena de 3 anos e na parte que mais nos interessa, não que a outra parte não nos interessa, mas é apenas, como eu disse, um resumo cronológico do processo. E diz então que o MP foi intimado da sentença, das juntadas da sentença e do termo de publicação no evento 122, e a Defensoria Pública foi intimada no evento 125, e que transcorreu, então, o trânsito em julgado em 10 de março de 2020 para o MP, em 16 de março de 2020 para a Defensoria Pública.
conforme certificado no evento 134 de 8 de maio de 2020. E em 12 de maio foi determinada a instalação do PEC e expedido mandado de prisão contra o sentenciado. Segundo estas informações pertinentes, por conta da fundamentação da sentença encontra-se nela exposta, assim como o cálculo da pena aplicada, no qual observa-se ter sido respeitada a pena do crime previsto na Lei 10.826, ou seja, combinado ao delito praticado, aliadas às regras da parte geral do Código Penal, relativamente ao que não houve interposição de qualquer recurso pela parte, em tempo hábil, transitando assim em julgado. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação definitiva da ordem, mas não sem antes aventar preliminar de inadmissibilidade do writ, uma vez que a estreita via do habeas corpus não se prestaria para revisar decisões proferidas em sede do duplo grau de jurisdição, por não se tratar de sucedâneo recursal. Citou precedentes do STJ, do STM e desta corte, da lavra do eminente desembargador Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Os autos em 3 de agosto de 2020 voltaram conclusos. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Amilcar. Saudando, então, o eminente defensor público, doutor Felipe Navarda, a quem passo de imediato a palavra para a sua sustentação oral, pelo prazo de até 20 minutos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Felipe. Boa tarde. Excelentíssimo senhor desembargador militar presidente, excelentíssimo senhor desembargador militar relator, excelentíssima senhora desembargadora militar, excelentíssimos senhores desembargadores militares, excelentíssimo senhor procurador de justiça, senhora servidora, senhor servidor desse Tribunal de Justiça Militar, e, por fim, não menos importante, uma saudação ao paciente, o militar Moisés de Alencar Frescura. Recebam todos e todas a saudação da Defensoria Pública e, em particular, deste defensor público. Eu agradeço a gentileza, a deferência e, em especial, a deferência do relator em retirar de pauta o julgamento, a pedido deste signatário, para que fosse oportunizada a defesa oral, o que é muito importante para a Defensoria Pública e para o próprio paciente ante a singularidade da questão que nós estamos tratando aqui. Eu não pretendo me alongar, porque a questão ela vai tratar, né, basicamente da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vênia a vossas excelências para fazer uma manifestação preliminar. Porque, senhoras e senhores, eu gostaria de registrar que hoje é celebrado o Dia da Defesa Criminal. Um momento singular para nós lembrarmos que sem uma defesa forte e consistente, não existe justiça. O exercício do munus público na defesa da cidadania e da liberdade é indispensável para a concretização da justiça e, portanto, deve ter o respeito e admiração de todos que, pelo seu acurado estudo e ético trabalho a serviço da cidadania, tanto contribui para a realização da justiça em nosso país, na razão e na certeza de que, sem a presença da defesa, seja ela pública ou privada, não há processo. Não há julgamentos e, por que não dizer, não há harmonia social, equidade e tampouco paz. Dessa forma, registrada a minha homenagem também ao Dia da Defesa Criminal, trabalho que faço com muita honra e denodo há quase 20 anos, passo então a análise do ponto fundamental deste tema, que já é de conhecimento de todos os senhores e senhoras, né? Nós temos aqui um habeas corpus que discute, em síntese, a irretroatividade da lei penal mais gravosa. E é importante nós destacarmos de plano que este habeas corpus
ele não objetivou e nem se trata de sucedâneo recursal. E por isso ele precisa ser conhecido. Por isso foi conhecido. E por isso recebeu a medida liminar. Porque se tratou neste habeas corpus da defesa imediata da liberdade do paciente, que já estava recluso, paciente que estava sofrendo restrições pela execução da sentença essa que no momento da impetração ainda se discutia se a apelação seria tempestiva ou não, como bem destacado pelo eminente relator. No outro habeas corpus que recentemente foi apreciado, se definiu que não haveria tempestividade na apresentação de apelação. Mas no momento da impetração deste habeas, nós não tínhamos essa definição ainda, e nós tínhamos uma situação cinzenta, na qual o réu, o ora paciente, já estava cumprindo uma pena privativa de liberdade em regime fechado, e poderia ainda ter o direito do recurso de apelação, pois garantido o direito de apelar em liberdade. Dessa forma, não haveria outra maneira de questionar o tema, senão por um novo habeas corpus, que foi o feito pela colega da origem, e que hoje cabe a mim fazer a manifestação oral. O fato em si é um delito da legislação especial praticado em 2015. E por este fato, o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão em regime fechado. Bom, esse fato, que praticado em 2015, ele só se torna submetido à jurisdição da Justiça Militar em decorrência da edição da Lei 13.491 de 2017. Então nós temos a superveniência de uma norma que trouxe para a Justiça Militar delitos que não eram crimes militares anteriormente previstos. Dessa forma, nós temos uma mudança de competência, mas mais, nós temos uma mudança do rigor da norma, porque esta lei que amplia a competência da Justiça Militar tem em si um caráter processual, pela ampliação da competência, e um caráter penal, porque tornou crime militar aquilo que não era. E, com isso, subtraiu do ora paciente o direito a diversas medidas despenalizadoras. Ao transformar em crime submetido à competência militar, a legislação suprimiu diversos direitos de ordem material despenalizadores que não foram observados na sentença de primeiro grau e que poderiam ser discutidos numa apelação, que quando desta impetração ainda se debatia se haveria apelação ou não, se seria tempestiva ou não. E foram afastadas garantias penais que afetaram diretamente o status libertatis do paciente, o qual não foi garantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, ou a possibilidade do imediato cumprimento em regime aberto da pena aplicada caso ela fosse mantida em grau recursal pelo tribunal. Além do conflito de competência já citado pelo relator, que consta da nossa manifestação de origem, de abertura desse habeas corpus, que é o conflito de competência número 161898, exarado pela 3ª sessão do STJ, sedimentando o entendimento deste tribunal acerca do caráter híbrido da norma, eu trago a vossas excelências 2 outros precedentes absolutamente aplicáveis ao caso concreto, exarados pelo STJ este ano de 2020. Eu não vou, evidentemente, ler todo o julgado pela extensão, mas vou transcrever ou citar a parte que é mais adequada à solução do que se pretende com este habeas. Então, nós temos o habeas corpus 55.1130, julgado pelo STJ em março
de 2020. O que disse este julgamento? Possibilidade de conformação entre a incidência imediata e a observância da norma penal mais benéfica ao tempo do crime. E lá no texto da ementa, vamos encontrar o seguinte: a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei número 13.491 de 2017, que ampliou o conceito de crimes militares, pode ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, mediante a observância da legislação penal, seja ela militar ou comum, mais benéfica ao tempo do crime. Adiante, nós temos o agravo regimental no conflito de competência 165-536, também do STJ, e no seu corpo nós encontramos a seguinte assertiva: diante das alterações de direito material previstas na Lei número 13.491 de 2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime. Esse agravo regimental no conflito de competência 165-536 foi julgado em fevereiro deste ano. Então nós temos 3 precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça que nos dizem: a legislação tem aplicação imediata, isso é inquestionável. A competência da Justiça Militar foi definida a partir da edição da norma. Mas ela tem um conteúdo híbrido e há que se preservar as garantias penais no tempo do crime, porque é um princípio da nossa legislação, a irretroatividade da lei penal mais gravosa. E retorno a dizer, senhoras e senhores, este habeas corpus não foi utilizado como alternativa, como atalho, como sucedâneo ao recurso adequado, porque no momento da impetração, o paciente já estava preso e ainda se discutia se poderia ser recebida a sua apelação. Ou seja, havia um efetivo gravame na sua liberdade, frente a decisões do Superior Tribunal de Justiça que garantem a ele o direito de medidas despenalizadoras, notadamente o direito à imediata substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há como negar que é muito mais grave para o militar ficar preso em regime fechado, se ele poderia ter esta pena, no caso teria, porque primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o tempo de sanção está dentro do limite balizador pela lei. E mais, se não tivesse este direito, teria a possibilidade de iniciar o cumprimento em regime aberto. E não havendo outra forma de debater naquele momento, o habeas corpus era o caminho a seguir. Do conflito de competência paradigma citado na imitação, é importante destacar esse acerto. Conflito de competência 161.898. Logo, é absolutamente possível e adequado a incidência imediata da norma aos fatos perpetrados antes do seu advento, em observância ao princípio tempus regit actum, tal como decidido no julgamento do conflito de competência número 160.902. Desde que observada oportunamente a legislação penal, seja ela militar ou comum, mais benéfica ao tempo do crime. Deveria a sentença, mesmo sem provocação da Defensoria Pública, deveria a sentença em primeiro grau ter garantido ao paciente tais
direitos, tais oportunidades. E a sentença de primeiro grau não o fez. Bom, seja por falta de provocação, que eu acredito que nem precisaria haver, seja por não perceber da data do delito, que também, né, é comum acontecer, pelo volume de trabalho que se tem, às vezes passa despercebido algum detalhe. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Dessa forma, excelências, encerrando a minha manifestação, novamente eu agradeço a rara oportunidade de poder trazer nesta sessão virtual, que é a minha primeira, com vossas excelências, trazer a visão da defesa acerca deste fato e solicitando o conhecimento do habeas, porque não se tratou de qualquer outra modalidade de atividade processual que não a única possível naquele momento. E no mérito, a confirmação da liminar para concessão da ordem, visando que o juiz de primeiro grau aplique as medidas despenalizadoras a que teria direito o paciente caso elas tivessem sido observadas no momento da prolação da sentença. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenhamos o melhor julgamento. Obrigado, doutor Felipe, pelas suas intervenções. De imediato, então, passo a palavra ao digno procurador de Justiça, doutor Alexandre Lippe João, para a sua manifestação no prazo regimental de até 20 minutos. Sua Excelência, doutor Alexandre, por favor. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, a quem eu saúdo. Também gostaria de saudar o excelentíssimo senhor Amilcar, desembargador Amilcar Macedo, relator deste habeas corpus. Saúdo também, renovo as saudações aos demais desembargadores militares. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao defensor público, doutor Felipe, também uma saudação a Aline Sanches, doutora Aline Sanches, e também ao senhor Júlio Juarez, que dão este apoio na realização desse evento. Antes de me manifestar a respeito do tema, eu gostaria de parabenizar, senhor presidente, em seu nome, estendendo a todos os integrantes do Tribunal de Justiça Militar, esse prêmio que foi concedido, esse importante prêmio que foi concedido pelo CNJ. E realmente estou fazendo estou completando amanhã um mês de atividades aqui junto ao Tribunal de Justiça Militar e tenho a melhor impressão possível da qualidade do trabalho que se desenvolve aqui, e isso me deixa também muito satisfeito pela escolha que fiz. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar Vossa Excelência, né, em seu nome, estendendo a saudação e os parabéns a todos os demais membros dessa corte, servidores, estagiários, como Vossa Excelência muito bem referiu. Gostaria também de aproveitar o ensejo e, na esteira do que destacou o ilustre defensor público, saudar todos os advogados criminalistas, defensores públicos, tá? Já que hoje, conforme muito bem apontou o doutor Felipe, se comemora o Dia do Criminalista, né? O Dia, enfim, da defesa criminal, tão importante. Né? Agora há pouco tivemos a oportunidade de acompanhar a defesa, a sustentação feita pelo defensor e, portanto, em nome do Ministério Público, também gostaria de saudar todos os defensores públicos e também os advogados criminalistas. Tá? Bom, em relação ao tema, o parecer foi lançado pelo meu colega, doutor Fábio Costa Pereira, e vai aqui ratificado. E o parecer ele tem uma preliminar que discute o cabimento deste habeas corpus, porque o que busca a defesa é a ilegalidade e inconstitucionalidade da sentença no capítulo que trata da aplicação da pena,
sendo que essa sentença já transitou em julgado. Então, entende o Ministério Público nessa preliminar, com todo o respeito à posição da defesa, né, sustentada agora há pouco, entende que não seria cabível a impetração de habeas corpus, já que a matéria deveria ser desafiada através ou de agravo em execução ou, eventualmente, uma ação rescisória. Então, entende o Ministério Público, nessa preliminar, que não poderia se manejar o habeas corpus como sucedâneo, como supletivo a um recurso. E, para isso, se cita, no parecer, alguns precedentes. Então, vai aqui ratificada a preliminar, invocada no parecer do ilustre colega que elaborou a peça, Dr. Fábio Costa Pereira. Bom, em relação ao mérito, se entende pela denegação da ordem, entendendo que a legislação castrense, em face das regras que lhe são próprias, em atenção ao princípio da especificidade, estabelece, então, diretrizes próprias, tá? Em relação, por exemplo, à suspensão condicional da pena, autoriza a concessão do benefício somente aos acusados, aos condenados, melhor dizendo, com pena Aliás, a suspensão condicional da pena também está prevista na legislação penal castrense, não havendo discrepância com a norma penal comum, excetuando-se tão somente em relação ao montante da pena para a respectiva concessão, posto que o artigo 84 do Código Penal Militar autoriza a concessão de tal benefício somente aos condenados com pena inferior a 2 anos. O fato da legislação penal comum dispor de marco condenatório superior ao previsto na legislação penal castrense para o fim da concessão do livramento condicional, por si só, não acarreta qualquer configuração de nulidade ou de coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus. Afora isso, o simples fato do paciente ter sido processado inicialmente na justiça comum, porquanto o crime por ele praticado ainda não estava no bojo da competência dessa justiça castrense, não faz com que a solução jurídica que lhe foi imposta deveria guardar obediência à norma penal comum. Isso porque não se deve confundir a alteração da competência para processar o paciente, uma norma processual, com a lei posterior mais favorável ao réu, norma material, como faz crer a instituição impetrante. Ademais, a jurisprudência dessa igreja corte castrense firmou o entendimento de que não se pode mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um deles tende mais favorável ao réu. Nesse sentido, o parecer cita uma decisão, nesse sentido, cita uma decisão dessa corte de relatoria do desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, é o agravo de execução número 731, 19, 2012, 9-21-000, julgado na sessão de 18 de abril de 2012. Então, excelências, o parecer do Ministério Público já lançado nos autos, que vai aqui ratificado, como eu já destaquei, é no sentido, então, da preliminar de não conhecimento do habeas corpus e no mérito, caso seja superado o preliminar, no mérito pela denegação da ordem. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Alexandre, pelas suas palavras, pela sua manifestação. De imediato, então, restituo a palavra ao desembargador doutor Amilcar para a leitura do seu voto. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos, então, à análise do presente habeas. Antes da leitura do voto, eu vou fazer uma consideração aqui que eu acho que é importante. Contra essa decisão, como eu já disse no relatório, houve impetração de 2 habeas. Esse é um deles, o outro já foi julgado.
nós já decidimos no outro habeas corpus, que também era da minha relatoria, no sentido de que não havia como desconstituir a decisão transitada em julgado. Houve a intimação da Defensoria Pública, e por uma questão lá que havia mais defensores que foi decidido no outro habeas, havia outros defensores que também estavam, digamos assim, jungidos ao processo, e houve, então, a intimação, não da Defensora Pública, que efetivamente impetrou aquele primeiro habeas, mas de outro defensor público que também figurava como habilitado, digamos assim, a receber intimações no processo. Não era um só, salvo engano, eram 2 ou 3 defensores. Então a Defensoria Pública foi efetivamente intimada, e aí eu acho que provavelmente, né, deve ter acontecido, um deixou para o outro e o outro deixou para o e ao final, ao fim e ao cabo, ninguém recorreu, e a decisão transitória em julgado foi o que foi reconhecido no habeas corpus anterior, que também foi da minha relatoria. Quanto ao mérito da questão trazida no bojo deste habeas que estamos analisando agora, eu não tenho dúvida alguma perdão, eu não tenho dúvida alguma do acerto da tese, tanto que eu deferia liminar nesse sentido. Não tenho a menor dúvida, nenhuma gota de dúvida, de que o tempo do fato é que vai definir a norma que vai ser utilizada quando da aplicação da sanção criminal. Se houve, como de fato aconteceu, a edição de uma lei que passou a considerar um determinado crime, que antes era tido como comum e agora passa a ser crime militar, e que no processo penal militar alguns benefícios despenalizadores que são previstos, né, tanto no Código Penal comum, como também são previstos na própria Lei 9.099, que não é o caso aqui, mas eles devem ser aplicados. Outro dia, até, eu vi não me lembro agora em que tipo de processo, mas foi aplicada uma decisão no âmbito da Lei 9.099, que a Justiça Militar do Rio Grande do Sul não aplica, né, por absoluta imposição legal, né, artigo 90A da Lei 9.099, mas foi aplicada a um determinado oficial, porque o fato que ele cometeu, delito cometido, foi ao tempo anterior à Lei 13.491. E ele teria direito, naquela oportunidade, às medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Então, a Justiça Militar, na primeira instância, observou essa aplicação, ainda que esta lei não se aplique na Justiça Militar, mas exatamente por aquilo que foi colocado na decisão liminar, né, que também, mesmo antes desta decisão do STJ, que eu citei na decisão liminar, eu já entendia que até porque é uma questão de princípio de direito, né, a irretroatividade da lex gravio. Como esta lei tem um cunho material também, no momento que ela entra em vigor e passa a fazer com que os processos migrem da justiça comum para a justiça militar, obviamente ela é uma lei penal mais gravosa, né? Então, pelo princípio comezinho do direito, né, que se estuda lá no início das primeiras cadeiras do direito penal, a chamada irretroatividade da lex gravio. Me parece que esse é um caso, né, de irretroatividade da lex gravio. No entanto, eu vou ler o meu voto aqui e estou concordando com o Ministério Público e vou explicar para os senhores por quê. Eu acho que a tese de mérito da Defensoria ela está corretíssima. Eu também
como eu disse, eu também navego nessas águas, né? Eu também entendo que não se pode retroagir para uma sanção mais gravosa para o réu. Porém, os senhores vão verificar no voto esta tese do cabimento de habeas corpus para desconstituir sentença penal transitada em julgado, ela não é pacífica. Digamos assim, a jurisprudência tanto do STF, eu fiz uma longa pesquisa na jurisprudência do STF e do STJ, e ambos os tribunais vacilam. Né? Não temos decisão de pleno do STF, temos apenas algumas poucas decisões da atual segunda turma, na composição da segunda turma. A primeira turma é no sentido contrário, e alguns julgados que eu também trouxe aqui, vou mostrar para os senhores, que são da segunda turma na sua composição anterior. Não há nenhuma decisão do plenário nesse sentido. No STJ, a mesma coisa. Essas decisões que foram mencionadas pelo eminente defensor público, elas não dizem quanto ao cabimento, elas dizem quanto ao mérito. Né? E eu já disse que no mérito, eu acho que o defensor público tem toda a razão. Porém, a questão aqui é de cabimento do habeas corpus. Até porque a decisão majoritária, a corrente majoritária da nossa corte, é no sentido de não cabimento, como supedâneo de recurso. Embora os senhores vão verificar que, em um ou outro caso, nessas decisões do nosso tribunal, eu tenho uma posição individual contrária, no que tange ao não cabimento. Me parece que o habeas por ser uma ação constitucional também poderia abarcar. Mas aqui eu vou dar ênfase ao princípio da colegialidade, né, sem querer dar uma de Rosa Weber, mas no sentido de que não há também uma posição definida dos tribunais superiores, né, tanto do Supremo quanto do STJ, apenas algumas decisões esparsas da segunda turma do STF. Então vamos ao voto. O presente habeas não deve ser conhecido, uma vez que, como percebido pela douta Procuradoria de Justiça, os autos deram conta de ratificar a inadmissibilidade da ação subexame se não vejamos. O writ subjudice, impetrado como o primeiro e irremediável intuito de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não recorrida pela defesa técnica do paciente, pleiteia em sua derradeira pretensão de mérito o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da sentença no capítulo de que trata da aplicação da pena, com a aplicação da lei penal vigente à época do fato denunciado, mais precisamente a aplicação do regime inicial aberto nos termos do artigo 33 do Código Penal Comum e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante reza o artigo 44 do também Código Penal Comum ou subsidiariamente a Constituição de Surcias, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal. Sobre o mesmo contexto fático processual e irremediavelmente com o intuito de desconstituir o trânsito julgado da sentença penal condenatória não recorrida, foi denegado a unanimidade, o habeas anterior foi denegado a unanimidade por esta corte especializada. Com efeito, insta a reiterar, assim, que nos termos da aludida decisão acordada no habeas corpus 009-0029-58, verificou-se que o paciente foi devidamente assistido e juridicamente defendido pela Defensoria Pública. Isso no habeas corpus anterior, estou fazendo aqui uma remissão. Onde é que eu parei aqui? Verificou-se que o paciente foi devidamente assistido e juridicamente defendido pela Defensoria Pública nos autos da ação penal 100.0046/27/2017, onde, obviamente, não se vislumbrou ilegalidade hábil a desconstituir o trânsito em julgado da condenação penal, não recorrida pela defesa técnica do paciente. Isso é o que nós decidimos no habeas anterior e nós temos que, como nós decidimos assim, nós temos que fazer valer a decisão do habeas corpus anterior, que foi unânime. Na oportunidade, ademais, referendado o precedente do STJ, constatou-se que no colendo do Tribunal Superior subsiste o seguinte entendimento: não há nulidade a ser sanada por esta Corte Superior quando o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado, por meio da imprensa oficial,
da sessão de julgamento do recurso de apelação, STJ-HC número 151533 Santa Catarina, ministra relatora Laurita Vaz, quinta turma, julgado 2011. 3. Por fim, ainda no voto condutor de minha lavra, posicionei-me expressamente no seguinte sentido. Entendo que não há como desconstituir o trânsito julgado da sentença por vício formal, em sede de habeas corpus, mas somente na via rescisória. O que eu quero dizer para os senhores é que isto foi decidido no habeas anterior, né? E pelo um princípio de coerência jurídica, nós temos que levar em conta aquilo que foi decidido no habeas anterior neste, senão nós estaríamos dando uma decisão aqui diametralmente oposta àquilo que foi julgado há 2 meses atrás, de forma unânime por esta Corte. À luz do exposto, quer-se, em verdade, chamar a atenção para o fato de que, para se poder ingressar no exame do mérito pleiteado pelo right sub judice, isto é, o da suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da condenação penal, dever-se-ia inexoravelmente antes desconstituir o instituto do trânsito julgado de tal sentença condenatória. Quer dizer, eu não posso entrar no mérito do presente habeas sem desconstituir a sentença penal condenatória, coisa que já foi julgada no habeas anterior. O que, na hipótese, entretanto, não se revela juridicamente possível de jure conditio, uma vez que, em caso, não há qualquer ilegalidade, inconstitucionalidade no trânsito julgado da condenação penal, haja vista que o trânsito da decisão ocorreu conforme a vontade, exigido o princípio da disponibilidade e disposições jurídico-normativas, a fins previstas nos artigos 501, 504, a linha B, e 505, todos do CPPM, as quais, em síntese, estabelece que as partes deverão arguir na fase do julgamento ou nas razões de recurso a nulidade eventualmente ocorrida depois do prazo das alegações finais. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido. O silêncio das partes sana os atos nulos se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. O próprio defensor técnico do paciente, que, como visto no HC 090029, esteve devidamente assistido e defendido por membro da respeitável Defensoria Pública, pela qual, modo patente, mostrou-se juridicamente resignado com os termos da condenação penal, quando, por livre arbítrio processual, deixou de manejar o recurso correto, a tanto qual seja a apelação criminal. Ex-via dos artigos 526 e 529, ambos do CPPM. Ademais, interessante observar que o argumento de que o paciente deveria ser submetido e julgado nessa especializada pelas normas infraconstitucionais do direito processual penal comum parece mesmo apenas confirmar a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade no trânsito em julgado da condenação penal, uma vez que o instituto do trânsito em julgado, diga-se, correlacionado juridicamente a de outros tantos importantíssimos preceitos vertidos na lei maior, verbo e gracia, sentença jurídica, razoável duração do processo, legalidade, reserva de lei, divisão de poderes, não é singularidade privativa de um ou outro ramo do direito processual penal, pátrio, estando, como se diz, igualmente vigente no direito processual penal comum brasileiro. 3. A via estreita do habeas corpus, vide artigo 5º, inciso 68, da Constituição, artigos 466 caput, 467 do CPPM, não pode ser utilizada para subverter o vigente sistema processual recursal penal democraticamente eleitos pelos representantes do povo e que, nos termos dos artigos 468 do CPPM, expressamente condicionam a admissibilidade do rito empretado após a sentença condenatória a determinadas hipóteses legais. Em síntese, fato não constituir crime, houver prescrição, o processo for manifestamente nulo e a condenação for preferida por juiz incompetente, dentre as quais nenhuma ampara a pretensão subjúdice, isto é, desconstituir o trânsito em julgado da condenação penal por suposta e parcial ilegalidade e inconstitucionalidade da sentença apenas no tocante à aplicação da pena. 4. O habeas corpus, por sua natureza jurídica, não é um recurso, então logo assim não se presta como supedâneo recursal, sobretudo isso em recursos elementares do direito penal, como é o caso da apelação ou do agravo de execução, os quais, não por outra razão, apenas em raríssimas exceções conseguem satisfazer os pressupostos mínimos de invocação do princípio da fungibilidade recursal, tais como a comprovada existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro da parte na interposição do recurso errado.
conforme decisão de minha lavra no HC 100.007183. E também no habeas corpus 1108/76, julgado em 2017 também na minha lavra. Outro sim, não se descuida de certa posição jurisdicional da segunda turma do STF, pela qual, em síntese, entende possível a cognoscibilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ex-vi do STF, RHC 146327, Rio Grande do Sul, relator ministro João Mendes, segunda turma, julgado em 2018. E STF HC 139741, Distrito Federal, relator ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgado em março de 2018. Não obstante, compulsando o sistema eletrônico de busca de precedentes dos tribunais superiores, em caso do STF e do STJ, vale, argumentando tanto, chamar a atenção para o aparente fato de que, no tempo presente, a referida posição lá do censo da segunda turma não seria unânime, majoritária e tampouco pacífica, tanto perante o STJ, e aí eu cito uma série de decisões aqui, tanto no STF. Pleno do Pretório, primeira turma e segunda turma. Fiz uma série uma pesquisa aqui com todos os precedentes e coloquei aqui, vou me permitir não ler, exatamente para não cansá-los, né? Mas está aqui, é bem longa a pesquisa. E também de nossa corte, no sentido de que sentença condenatória transitória e julgado devendo ser resolvido em segundo grau mediante revisão criminal, pois o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Essa decisão é no HC 100.1891/74 da lavra do nosso atual presidente. Também, do nosso tribunal, não deve ser conhecido o writ na medida em que o instituto mais adequado ao caso é o da revisão criminal, por tratar-se de ação autônoma e impugnativa da sentença passada em julgado. Inicialmente, sublinha-se que é consabido que a via estreita do habeas não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, devendo a ilegalidade decorrer de fatos incontroversos. Nesse diapasão devem ser rechaçadas as teses que envolvam matérias fático-probatórias constantes nas razões do habeas corpus em análise. Portanto, ante a ausência de eventual ilegalidade ou abuso de poder a propiciar uma concessão de ofício, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe. Isso também está no HC do nosso tribunal, 009-0001-90, da relatoria do desembargador Fernando Guerreiro de Lemos, julgado em fevereiro de 2020. De toda sorte, independentemente da não aderência ao entendimento geral pela cognoscibilidade do habeas corpus como supedâneo de revisão criminal, isso nada altera a situação de inadmissibilidade do habeas, impetrado, de modo sintético, com a pretensão nuclear de desconstituir o trânsito em julgado e condenação penal em razão de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade parcial da sentença no tocante aos critérios utilizados na dosimetria da pena, os quais, levando à anulação do apenamento fixado pelo juiz ACO, demandariam nesse juízo a quem uma nova individualização da pena, à luz das nuances fático-jurídicas reportadas no acervo probatório da ação número 10.046/27. Se não, vejamos. Há uma, porque a via estreita do habeas, por excelência, não comporta o minucioso exame fático-probatório reclamado pelo idôneo juízo de individualização da pena. Há duas, porque não fosse bastante suficiente a pretensão dos autos ser inviável pela estreita via do habeas corpus, observa-se no mesmo desiderato a igual inviabilidade de se invocar a espécie, algo de juridicamente próximo à noção material da fungibilidade, porquanto, em caso, o pleito do impetrante sequer consegue se amoldar a alguma das hipóteses de admissibilidade daquela ação processual penal, de juízo cognitivo mais exauriente, denominada revisão criminal, esta qual, como se diz, o competente legislador ordinário expressamente disciplinou e editou nos termos dos artigos 550 e 551 do CPPM, para o fim de reapreciar e eventualmente desconstituir o trânsito em julgado de condenações penais em determinadas circunstâncias legais, que, em síntese, são quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, ou se fundarem em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, bem como, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas. Por fim, em razão da pertinência e afinidade ao tema subexame,
Colaciona-se ilustrativamente o ementário da já citada decisão judicial acordada nos autos do precedente do STF, agravo no HC 170-673, relator ministro Luiz Fux, julgado em 22 de junho de 2020. Na parte que mais nos interessa, diz assim: princípio tempus regit acta, inexistência de constrangimento ilegal, rediscussão dos critérios de dosimetria da pena, fundamentação idônea pelas instâncias ordinárias, discricionalidade motivada do juízo, revolvimento do conjunto fático probatório, inadmissibilidade na via eleita, impossibilidade de utilização do habeas corpus como supedâneo de revisão criminal, e inovação recursal. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização, não são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente ao meio processual diverso. E aí, então, cita aqui vários precedentes para dizer que o habeas corpus é ação inadequada para valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Ministro, e cita aqui também o RHC 124.487, primeira turma, relator ministro Luiz Roberto Barroso, 1º de julho de 2015, agravo elemental desprovido. Por todo o exposto, senhor presidente, voto por não conhecer o presente habeas corpus e, revogando-se a liminar concedida em favor do paciente, determinar forte no artigo 269, inciso 13 do COGE, que o juízo da execução competente restabeleça a rigidez da sentença condenatória prolotada nos autos da ação penal 10.046.27 de 2017, 921.0003. É o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Amilcar. Desde logo, abro para a discussão. Nenhum desembargadores para discutir. Passo a colher os votos dos demais desembargadores. Sua Excelência, desembargador militar Coronel Maciel. Senhor presidente, eminentes pares, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência e todos os integrantes do Tribunal de Justiça Militar, desde o presidente até aquele servidor que ajuda na manutenção do nosso tribunal para que possa funcionar, e dizer que nós estamos com a faixa no peito e a taça no armário. E eu acho que estamos felizes, afinal de contas, nós não estávamos disputando, nós estávamos concorrendo com todos os tribunais do Brasil, né? Então, acho que é muito importante a nossa colocação. E quanto ao doutor Amilcar, eu confesso a Vossa Excelência que eu tinha muita dúvida, mas em virtude do problema de prazo que Vossa Excelência levantou aí, eu acho que acabei perdendo as minhas dúvidas e vou acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, Coronel Maciel. Coronel Brum, desembargador Coronel Brum. Tem que abrir o microfone, Coronel. Agora, sim. Não. Seu microfone ainda permanece fechado. Escuta. Caminho na esteira do decano e quero também cumprimentar a vossa liderança e toda a equipe do time que trabalhou para chegarmos ao Prêmio CNJ Qualidade na categoria Diamante. É orgulho para essa Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos nós, como Vossa Excelência mesmo diz, vamos comemorar. Desde 2014 nós estamos seguindo e conseguimos agora em 2020 o selo Diamante. Renovo, parabéns a todos os servidores e magistrados da Justiça Militar. E eu acompanho bem centrado o voto do ilustre desembargador militar Amilcar Macedo.
Obrigado, Coronel Brum. Passo a colher o voto do eminente desembargador, Coronel Mendes. Vossa Excelência tem a palavra. Não estamos conseguindo ouvir o Coronel Mendes. E o relator. Ok, Vossa Excelência acompanha o relator, é isso? Ok. Está colocado no chat. Doutor Fernando, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, mais pares, senhor procurador, doutor Alexandre, doutor Felipe, saudação a todos, saudação especial ao nosso tribunal, desde os servidores ao presidente, pelo reconhecimento que recebemos do CNJ, com o prêmio máximo da justiça brasileira. Não me engano, é o único tribunal do Rio Grande do Sul que atingiu esse ponto nesse ano. Então, estamos todos de parabéns. Com relação ao processo, é com muita dor que eu acompanho o relator. Efetivamente, o nosso defensor público, o doutor Felipe, tem razão no mérito. Às vezes, a justiça não nos socorre no processo. Em razão do que disse o nosso revisor, o doutor Hamilton, efetivamente não há como acolher lábios, mas que tem razão no mérito. Eu gostaria de, talvez, forçando a barra, fazer justiça, mas não há como nós fazermos isso, já que nós estamos aqui tratando de liberdade. Mas acho que o nosso defensor público rapidamente vai tentar as medidas cabíveis para que a gente possa efetivamente restabelecer o direito desse réu. Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. De imediato, então, passo a palavra à eminente desembargadora, doutora Maria Emília, para o seu voto. Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Passamos, então, à decisão. O Tribunal, unanimidade, não conhece o presente habeas corpus e, recurrência liminar concedida em favor do paciente, determina, conforme o artigo 269, inciso 13 do Código do Rio Grande do Sul, que o juízo da execução competente restabeleça a rigidez da sentença condenatória relatada nos autos da ação penal número 10.0004627/2017, 921-0003. Dito isso, então, eu estou encerrando a nossa sessão, agradecendo as manifestações de todos. Peço que os desembargadores permaneçam presentes na nossa sessão, que os demais podem se retirar. Nós vamos fazer aqui uma foto do encerramento do ano, a pedido aí da nossa coordenadoria. Então, agradeço. Doutora Milka, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só para encerrar aqui, essa decisão de não conhecimento, ela efetivamente não impede que o eminente defensor postule a mesma pretensão, né, pela via da revisão criminal, só para deixar consignado isso. Não, agradeço, doutora Milka. De fato, um tema extremamente importante, né, sobre esse processo, dizendo que, como houve a manifestação de todos os demais com relação ao mérito, né, é extremamente importante esta tese, que é uma tese nova, relativamente nova, na justiça militar, evidentemente, mas certamente ela irá bater a nossa porta novamente, e o doutor Amilcar muito zeloso, quando assim fez, no exemplo, né, de decisões na própria justiça militar que reconheceram essa questão da validade das questões penais. Aliás, é uma discussão que nós, objetivamente, vamos ter que fazer para mim, com relação principalmente à questão, por exemplo, de multa, né? Um debate extremamente importante que seja feito em relação a isso, que o Código Penal, enfim, tem restrições com relação a isso.
e em especial a Lei 90/99 também, que foi citada aqui no bloco do desembargador. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez, doutor Felipe, a sua participação aqui, também a do nosso coordenador, da quinta coordenadoria do Ministério Público, doutor Alexandre Lippe, né? Retiramos, né, 2 processos da pauta, e penso que ocorre aqui, o processo que está previsto pela doutora Maria Emília, penso que esse processo pode ser pautado para o dia 16 de dezembro, visto que não há nenhuma manifestação mais prevista, né, de advogado do próprio Ministério Público, já foi feita, né, as sustentações orais e a apresentação do parecer, então eu penso, se não houver nenhum contrário, que a gente paute esse processo no dia 16, entre os outros, né, evidentemente, que vão ser pautados. Dito isso, então, eu uma vez agradeço, peço que permaneçam, então, os desembargadores, para que a gente possa fazer uma foto oficial, né, no socorro aqui, né, aquele processo, dia 16, será que está convidado para a Marília, o processo do Conselho de Justificação, já houve voto, né, se não me engano, do próprio relator do esgoto, e também o desembargador com mesmo, esta ainda a doutora Fábio Silva. Ok, então, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Né? Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, doutor Alexandre.